Boa noite para você de casa. A gente segue falando desse assunto porque motoristas de aplicativos fizeram uma nova manifestação hoje à tarde aqui em Manaus. Eles reclamam do preço da gasolina, que não diminuiu nos postos da cidade, apesar das reduções anunciadas pela Petrobras nos últimos dias. Júnior é motorista e gasta em média R$ 700 por semana com gasolina. E ainda precisa economizar o combustível, senão fica difícil trabalhar. Muito regrado, na verdade, né? Estamos gastando aí, em média, por semana, de 700 a 800 reais. Coisa que antes nós tínhamos um lucro bem melhor, né? E agora a gente não pode estar mais até mesmo se deslocando de um lugar para o outro para procurar um certo tipo de demanda, né? A gente fica parado esperando o aplicativo chamar para poder a gente se deslocar para uma corrida. Então isso reduziu o nosso lucro. Na última segunda-feira, a Petrobras anunciou uma nova redução de 7 centavos no litro da gasolina e 8 centavos no litro do diesel. Valores relacionados ao preço dos combustíveis vendidos pelas refinarias para as distribuidoras. Com essa queda, o valor médio do litro da gasolina é de R$ 1,68 nas refinarias. Mas apesar dessa redução, nos postos de Manaus, o preço continua praticamente o mesmo, R$ 4,49. Inconformados, motoristas fizeram uma manifestação hoje na Avenida Djalma Batista. Dar um apoio ao Ministério Público, tanto estadual como federal, para justamente eles ganharem corpo com a população, que nós representamos a população hoje, não apenas uma categoria de motoristas A ou C ou B, mas para simplesmente fazer o que os donos de postos estão querendo, que o Ministério Público se movimente para que eles possam baixar os preços do combustível. Por quê? Alguns postos baixaram 5%, alguns postos só. Mas somando as baixas de combustível que houve durante essas 3 últimas aí, dá 18% de baixa. São 18% a menos no nosso bolso de rendimentos, tanto para o motorista por aplicativo, tanto para o mototaxista, o taxista e a população em geral. No último dia 4 de julho, órgãos da Defesa do Consumidor, junto com o Ministério Público do Estado e também a Defensoria Pública do Estado, entraram com uma ação civil pública na Justiça, pedindo a diminuição do valor do combustível também nas bombas dos postos de gasolina. A ação civil pública já foi protocolada e pede medida liminar. Eu peço que todo cidadão que for abastecer peçam a nota fiscal, porque após que for julgado isso aqui improcedente, essa não baixa do combustível, ser ressarcido por esses valores. No início desse mês, o Procon Amazonas notificou as 5 distribuidoras que atuam em Manaus para que expliquem por que não houve ainda um repasse no valor do combustível para os consumidores. A medida é ainda referente à redução do dia 1º de julho. Olha, o Sindicato das Distribuidoras de Combustíveis do Amazonas informou que os últimos aumentos anunciados pela Petrobras não foi repassado para os consumidores e que agora, com as reduções, faz a compensação de preços nas bombas. Ou seja, na prática, a gasolina não vai ficar barata tão cedo. E o setor de 2 rodas está comemorando o desempenho alcançado no primeiro semestre deste ano. O crescimento na produção chegou a mais de 8% e as empresas apostam agora na recuperação da economia para produzir mais de 1 milhão de motocicletas até o fim do ano. Depois de passar por um longo período de recessão, o setor de 2 rodas comemora um crescimento. O índice foi de 8,4%, segundo dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares. Isso significa que de janeiro a junho deste ano, mais de 530 mil unidades saíram das linhas de produção instaladas no Polo Industrial de Manaus. No ano passado, chegou a quase 500 mil. O consumidor, apesar de não ter ainda um fator positivo, como, por exemplo, a empregabilidade continuando, o desemprego continuando em altos níveis, mas essa necessidade de ter uma motocicleta, ela volta, né, com mais força, aliado à oferta de crédito, então isso tudo tem contribuído para movimentar o nosso negócio. Segundo dados do Registro Nacional
Nacional de Veículos Automotores, até junho, os emplacamentos de motos 0 km somam mais de 530 mil unidades, o que representa um crescimento de 16%. A média de venda diária de janeiro a junho de 2018 era de 3.600 e já em 2019 subiu para 4.408. Para a Abraciclo, esses dados também refletem positivamente na geração de empregos. Nesse primeiro período do ano, várias marcas investiram em contratação, estão avançando nisso, então a gente não tem o dado consolidado, mas nós temos notícias de praticamente 100% dos nossos associados que o número de empregabilidade aumentou. Apesar do crescimento, o setor apresentou queda de mais de 50% nas exportações este ano. O motivo seria a crise financeira que alguns países vizinhos estão passando. O volume maior nosso é encaminhado ao mercado da Argentina, aquele mercado vem sofrendo bastante, com bastante dificuldade, especialmente nas suas políticas econômicas. Isso tem afetado o mercado de consumo de uma forma geral, incluindo o segmento de motocicletas. E mesmo com uma lenta recuperação da economia brasileira, a expectativa é que o setor cresça ainda mais até o fim do ano e ultrapasse a marca de 1 milhão de unidades produzidas. Na verdade, recuperando uma parte daquilo que a gente já foi. Nós já produzimos mais de 2 milhões de motocicletas aqui na Zona Franca de Manaus. A expectativa de chegar esse ano é de 1 milhão e 100 e esse primeiro período do ano foi bastante positivo. Já na produção de bicicletas, o crescimento chegou a quase 18% nos 6 primeiros meses. Eu posso afirmar que até agora, nesse mês de julho, uma das nossas associadas, que é a Caloi, está agregando nesse momento 160 funcionários para apoiar esse período de sazonalidade, porque o portfólio dela é muito sazonal e eu sei também, não tenho os detalhes dos números das outras associadas, mas que estão investindo. Todas as 4 estão tendo uma expansão de produção muito relevante. E assim como as motos, a facilidade e oferta de crédito também contribuíram para o aumento na fabricação das bikes. E a tendência é continuar subindo nos próximos meses. E se a realidade do consumidor, a percepção favorável após votação de reformas e tudo acontecer, a gente pode ter um ano muito bem relevante. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, é o novo presidente do Conselho de Administração da SUFRAMA. O decreto foi publicado hoje no Diário Oficial da União pelo presidente Jair Bolsonaro. Governadores e prefeitos das capitais do Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e Amapá, beneficiados pelo modelo Zona Franca de Manaus, também integram o conselho. A primeira reunião do ano do CAIS está prevista para ocorrer em Manaus no próximo dia 25 e mais detalhes você acompanha lá no portal acritica.com. E foi confirmada hoje a participação do vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, no Simpósio Internacional de Meio Ambiente, que será realizado em outubro aqui em Manaus. O convite foi formalizado na tarde de hoje em uma reunião reservada no Palácio do Planalto entre o general e representantes do Tribunal de Contas do Estado. Promovido pelo TCE, o segundo Simpósio Internacional sobre Gestão Ambiental e Controle de Contas Públicas será realizado nos dias 17, 18 e 19 de outubro, no Centro de Convenções Vasco Vasques. E você vê agora o resumo de notícias. Extração ilegal de madeira, com árvores de grande porte sendo derrubadas para comercialização e construções irregulares, foram flagradas em operação da Secretaria do Meio Ambiente, numa comunidade da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé. 2 motosserras foram apreendidas e as obras foram embargadas. A Polícia Federal apreendeu hoje 176 quilos de cocaína em embarcação próxima ao município de Santo Antônio do Içá, no Rio Solimões. A droga estava em pacotes plásticos abandonados no convés, mas ninguém foi preso. E nos 5 primeiros meses deste ano, mais de 1 tonelada de drogas foi apreendida no interior do estado pela Polícia Militar. Nesse levantamento também consta a prisão de mais de 3.000 pessoas e quase 300 armas de fogo foram tiradas de circulação, a maioria no município de Coari, segundo a PM.
E um princípio de incêndio hoje de manhã assustou alunos, professores e funcionários da Escola Municipal Cora Coralina, no bairro Colônia Terra Nova, na zona norte de Manaus. Todos saíram correndo do local, mas ninguém ficou ferido. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, houve um curto-circuito na caixa de energia que fica na parte externa da unidade. O fogo foi controlado antes mesmo da chegada do Corpo de Bombeiros. Ainda segundo a CEMED, o fornecimento de energia no local foi interrompido e todos foram liberados até segunda-feira, quando as aulas vão ser retomadas. Na manhã de hoje, a Vara de Execuções Penais realizou audiências judiciais no Instituto Penal Antônio Trindade, o IPAT. O trabalho analisou processos de detentos do regime semiaberto e em medida cautelar. As atividades foram desenvolvidas por 3 juízes, 2 promotores e um defensor. As audiências ocorreram na presença do advogado ou do defensor do interno, que avaliam e aconselham os processos judiciais que podem regredir de regime. Segundo o cronograma da unidade, os serviços jurídicos seguem até o fim do mês. Os atendimentos representam uma redução de custo, já que os detentos não precisam ser levados ao fórum. E você vai ver em instantes o lançamento do 10º Festival Amazonas Jazz. Tem concerto gratuito no Teatro Amazonas. Os detalhes daqui a pouco, agora são 7h44.